E aí, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao nosso Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e com os meus amigos Pamela, com a minha amiga Pamela. Isso é importante. Pamela, com o meu amigo Pedro, com o nosso Davi, sem comentários. Tô aqui escondido, mas tô aqui. E o nosso saudoso Padre Samuel. É uma alegria estar com vocês. Estamos aqui para Prazer. partilhar e compartilhar a vida com você. Meus amigos, dos mesmos criadores do padre do Domingão do Hulk, do padre TikToker, o padre do balão, nós temos agora o quê? O padre da CPI. A Igreja Católica tá com tudo, hein? Nossa, agora vinha pra causar. O que vocês acham dessa história aí? Ai, ai. Do padre Júlio Lancelotti. Polêmicas, né? Polêmicas. Acho que é revelador desse nosso momento, né? Onde um padre vem sempre com uma alcunha. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. É igual pai de santo, né? É. Vai virar pai de santo. Todo pai de santo é um apelido também. Agora é padre. Exatamente, uma boa alusão. Então, eu não sei se isso é revelador de uma igreja mais presente e, portanto, mais evidente, até estudando a área da comunicação. Tive acesso a informações essa semana, pesquisando, que há mais presença de católicos nos âmbitos de influência digital do que de protestantes. Então, pode ser que a igreja Graças a Deus. que a igreja está, né, Muito é massa. se mostrando mais. Mas pode ser também que a igreja já não consegue mais saber o que é um padre. E aí, portanto, tem que ser o padre o padre Ou o daquilo. padre que não consegue mais saber o que é igreja. Também pode ser. Esqueci também de citar o padre que é pai, daquele lá de São Paulo, né? Padre que é pai? É. Ah, mas vocês tem vários por aí, né? Na Arquidiocese é melhor não falar disso, não. Há uma curiosidade, por exemplo, aqui na Arquidiocese de Mariana, a qual já pertenceu à Arquidiocese de Belo Horizonte, quando Dom Viçoso chega aqui, um dos primeiros decretos dele é proibir os padres de batizarem os filhos. Imagina, né? Se teve que fazer um decreto desse episcopal, é porque não eram poucos, né? Mas hoje ainda quando é diácono permanente... Ah, mas é diácono, pode se casar, né? Entendi. No caso do padre... Aí não, mas aí a esposa morreu... Tecnicamente não poderia pedir, Entendi. né? Porque é um estado permanente. Mas alguns pedem, se ordenam, e se Roma liberar, e o bispo também. Entendi. Mas para dizer do padre Júlio Lancelotti, acho que é uma figura, acima de tudo, controversa. Assim. Tem um trabalho social louvável, isso a gente não pode questionar. Na pandemia foi para as trincheiras, chegou a lugares que o governo muitas vezes não se preocupou em chegar. E não se preocupa. E não se preocupa em E chegar. a própria igreja também, né? E com isso, eu acho que ele marcou território. Na época da pandemia, quando ele ficou mais conhecido, né, ele já tinha um trabalho muito antigo. Ele atua em São Paulo, se não me Em engano. São Paulo, São isso no Paulo. centro de São Paulo. Ficou muito conhecido na década de 80, quando ele foi defender as pessoas, principalmente as crianças, que eram infectadas com o vírus da HIV. Né? Propriamente dito, não tinham desenvolvido a AIDS, mas já tinham sido infectadas ou por terem nascido, etc. E ali, acho que talvez comece a primeira grande controvérsia dele. Né? Um padre católico vai publicamente defender o uso de preservativos. Muito além do que o juízo de valor que nós fazemos, se nós somos católicos, nós seguimos o que a igreja manda. E ele, enquanto padre, mais Cremos ainda. no que a igreja crê. Seguir o que ela manda, eu não teria coragem de ver isso, não. Mas não teria mesmo. Começar de mim. Creio no que ela crê. Não faço o que eu faço. Não, eu creio no que ela crê. Seguir o que ela manda... Agora, defender o contrário, aí já é um Entendi. passo além. Não, eu tô sendo irônico, tô claro. brincando, né? E acho que foi aí, talvez, que começa. Mas, em que pese o outro lado da vida dele, tem uma contribuição importante, principalmente nos dependentes químicos, né? Que é uma parcela, além de tudo, invisibilizada e que nós optamos por deixá-los à parte. E lá ele trabalha. Trabalha bem, a gente não pode questionar isso. Mas não precisava ser da forma que é, 100% das vezes, né? O que você acha que tem de equivocado da forma que é? Você faz a atuação O dele. que você acha que é pensa, verdade? né? Eu acho que é meio materialista a ponto de colocar o homem, a obra humana, como o fim último daquilo que ele faz. Entendi. E não... acho que talvez esse seja o grande problema da teologia da libertação. Seja justamente o materialismo de colocar o homem como o fim último, né? E não a graça de Deus, a graça edificante, como o fim último de todas as almas. Assim. Falta, talvez, um trabalho mais evangélico e mais cristão no sentido religioso da palavra, não só por vossas obras vos conhecereis. Acho que falta isso nele. Assim. Falta... ele vai para a rua, mas quantos voltam da rua para dentro da igreja com ele? Eu penso como um político padre ou um padre político mesmo. Porque é aquela coisa, ele faz um trabalho social bacana, a gente não pode, né, negar esse lado, porque nem sempre, nós somos 100% bons e nem 100% maus, né, a gente está tentando, caminhando. Eu acredito também que
como qualquer outra pessoa, o padre também se inclui nessa situação, né? Mas é justamente essa questão materialista que pesa muito. Porque como que você pensa... A gente que é católico, que segue o que a doutrina, né, a moral pede, eu vejo que é um posicionamento errado como padre. Eu não ele vejo... ajuda, mas não evangeliza. Exatamente. E para fazer um papel de advogado do diabo, né? Porque vocês fizeram asseverações aqui, quer dizer, Bem pertinente. colocaram, não evangeliza, não traz para a igreja, né? Vocês não acham que um padre como Júlio Lancelotti, ele é uma resposta aqui fazendo o papel do advogado do diabo, contraponto? Vocês não acham que isso é reflexo de uma igreja que se tornou espiritualizada demais, não? Óbvio. Porque é muito fácil a gente questionar a atuação social dele e do nosso lugar, que é incapaz de dar de comer a quem tem fome. Sentado no banco da frente da igreja e tranquilo. Mas nunca comprou uma cesta básica, nunca acolheu. A igreja que acolhe o órfão e a viúva é justamente a igreja que mais critica o padre Júlio Lancelotti, que deveria ser a igreja que acolhe o órfão e a viúva, e que não faz seu papel. Né? Acho que para voltar naquela frase, por vossas obras vos conhecereis, a maioria das pessoas que estão criticando, a amargadora, a maioria das pessoas que estão criticando, não fizeram sequer uma boa obra. É visível. E é complicado, isso. né? Porque a escolha entre duas coisas boas. Entendo e concordo aqui, sem ter a mínima condição, meu Deus do céu, comparado com o trabalho que ele faz, quem sou eu, né, no meu início de ministério, é grande, né? E não estou dizendo exatamente dele para não fulanizar, mas, de fato, em muitos momentos a igreja no Brasil perdeu por isso, né? Uma consideração, de fato, da condição do homem, na sua perspectiva material, nas suas demandas existenciais, e se esquecendo que o homem é aberto à transcendência. Portanto, a fé não se expressa apenas a partir do que nós fazemos, de uma transformação local, mas ela tem que apontar para um transcendente. Agora, ao mesmo tempo também, vejo que isso vem como uma resposta a um cristianismo que se tornou indiferente às dores da história e que muitas vezes, pensando no caso da escravidão, no caso de apoio a regimes atrozes na América Latina, ou mesmo na própria tradição da Europa, onde o cristianismo sempre esteve na cama do imperador e dos reis que o sucederam, que se tornou totalmente indiferente, né, às pessoas e, portanto, na contramão do projeto de Jesus Cristo, que era um ferrado da Galileia. Então, o difícil, acho, do nosso momento é como conciliar essas duas coisas. Eu gosto muito de usar a metáfora do coração, né? Uma sístole e uma diástole. O coração precisa disso para bater, mas a igreja é assim, parece que toda vez que ela está em sístole, aí vai para fora demais ao ponto de deixar de ser uma igreja e virar uma ONG. E toda vez que ela está em diástole, ela fica indiferente a ponto de se preocupar com a etiqueta e ser indiferente às dores das pessoas. Quando você fala de duas escolhas boas, remete à história grega, né? A tragédia é quando o herói tem que escolher entre duas coisas boas. Exatamente. Daí nasce a tragédia. Porque, porventura, às vezes, entre escolher duas coisas boas, ele acaba escolhendo um mau caminho para se atingir as coisas boas. Eu acho que esse é o maior problema do Padre Júlio. Assim. Se é que a gente pode fazer juízo de valor e apontar que existe um problema ali, é esse, talvez. São duas escolhas boas, duas missões enquanto sacerdote, porque a gente pode ver as homilias dele, os vídeos que eles compartilham, a igreja está cheia. Talvez não é os famintos que ele atrai para dentro da igreja, mas ele atrai outros tipos de famintos. Porque ele fala verdadeiramente coisas pertinentes do alto do seu sacerdócio. Mas o caminho, talvez, que ele procura para fazer valer seu ministério, para fazer valer seu sacerdócio, talvez aí mora a crítica que a gente pode fazer. E você acha que no caso dele há um excesso? Eu não vejo assim. Só cortando rapidinho. Claro. Por exemplo, ele tem mais de 70 anos, certo? Então pode ser também que ele não tem nada a perder mais como sacerdote. Ele pode estar desobedecendo alguma ordem do bispo, não sei. É por isso que eu tô dizendo, contradizendo a igreja, mas ele não tem o que perder. Eu não vejo no caso do padre Júlio Lancelotti assim contradições muito claras assim, porque a igreja, via de regra, acho que até do ponto de vista do magistério e também a arquidiocese de São Paulo teria se posicionado, né? Eu não vejo assim, lógico, você apresentou essa questão dele com relação aos preservativos, mas, por exemplo, não foi diferente do que o Papa Bento XVI disse quando foi à África. Inclusive, deu um auê danado, perguntava para ele, mas como é que não vai usar camisinha? Aumenta HIV? Aí o Papa disse, bom, então consideremos assim, absolutamente contrário à doutrina católica, mas pode ser uma mínima manifestação de misericórdia, de consideração do outro ali naquele momento. Então eu vejo que o Júlio, com um pouco mais de tempero do que o Joseph Ratzinger, disse a mesma coisa, né? Um pouco menos de autoridade também, né? Claro, exatamente, né?
Eu penso que a igreja ela sempre tem que estar de porta aberta para qualquer pessoa que queira entrar. E ela é muito... eu acho que a igreja moderna, né, depois vocês vão entrar nesse tema e vão discutir isso, mas eu acho que a igreja moderna ela está muito assim... Moderna não, né? Mas assim... Enquanto contemporânea. Enquanto contemporânea, nessa Claro. Falaremos disso em próximos episódios. Eu penso que ela pode estar muito boa em estar querendo trazer pessoas da igreja, mas como fazem para que elas permaneçam ali? Beleza, o Padre Júlio ele tem aquela ação social que talvez ele possa dar uma abertura, porque olha, é um padre, talvez façam, né, indiretamente as pessoas pensarem em mas não as converte. Frequentar, mas não as converte. Eu acredito que a igreja ela pode ser muito boa para dar essa abertura, mas a partir do momento que ela entra ali, ela tem que conhecer a tradição ali. A gente atrai. Até que ponto nós estamos... Exatamente. Até que ponto nós estamos abertos para acolhermos. Mas agora a gente vai manter essas pessoas. E aí eu acho que mora a maior dificuldade. Porque a senhorinha da igreja, o padre trouxe... Vamos usar o exemplo do padre Júlio Lancelotti. Trouxe os usuários de droga para dentro da igreja. Até que ponto as frequentadoras assíduas daquela paróquia estão abertas para acolherem verdadeiramente aquelas pessoas sem julgamentos e sem preconceitos? E aí que eu acho que tem que ter uma catequese de ambos os lados. Para aquele que está entrando e para aquele que já está ali. Eu tô achando lindo aí que vocês estão falando. Mas como é que a gente vai falar de catequese com uma pessoa que está passando fome? Exatamente. E está com a cabeça cheia de droga? Exatamente. Como que a gente vai falar de catequese com essas pessoas? Não, é isso que eu tô falando. Ele vai entrar. De humanidade, de demanda imediata. Até uma coisa que nessa perspectiva que você fala com a cabeça cheia de droga... Desculpa da expressão, mas acho que todo mundo entendeu. Sim, claro. E até do ponto de vista, assim, qual que é a capacidade cognitiva que aquela pessoa tem para assimilar o que significa uma conversão, não no sentido de demérito à pessoa, mas no sentido de aquilo que a gente costuma chamar de deficiência de consciência, de liberdade, de vontade mesmo. Eu já tinha ouvido falar do padre Júlio Lancelotti, mas assim, eu não conhecia a fundo a obra dele, né? Quem já participou, com certeza quem já participou de alguma comunidade base ou via sacra de comunidade base já acabou ouvindo, mas né, eu era na época disperso. Mas ele é uma pessoa que faz esse trabalho que o cristão geralmente não faz. O cristão não vai na lixeira humana. E é lá na lixeira humana que está a grande demanda. E lá não adianta você levar... Por que o cristão não vai à lixeira humana? Qual cristão que vai querer se sujar com esse tipo de gente? Diz que eu estou usando palavras que é o tipo de palavra clara que eu tenho certeza que é o que passa na cabeça desse cristão. É muito mais fácil eu fazer o evangelismo sentado no banco de uma igreja, geralmente o banco fixo. Que é só proselitismo mesmo. Exatamente. Ou, no máximo, ajudando uma barraquinha na igreja, numa quermesse, do que ir, como eu falei, ingressar nas trincheiras, como ele falou, e... lá na lixeira humana, se sujar, descer ao ponto que Jesus desceria. Você acha porque que é por se isso... Jesus estivesse aqui hoje, ele não estaria aqui na nossa aula. Eu penso até mesmo na própria pastoral carcerária, né? Se for olhar por esse lado. Ele já é o inicinho, ele já foi mais fundo, né? Né? Mas assim... E não só a pastoral carcerária, a pastoral da criança. O que quer se envolver com criança que está passando fome? Mas até com criança... talvez você vive nesse meio, mas eu acho que é mais fácil. Se ela for branca e bem comportada Exatamente. na igreja. Se ela for negra e bater no vidro do carro, pouco provável. Quem que vai pro Haiti cuidar de criança? Mas acho que é por isso que o padre... Assim, a gente precisa entender também que... Ele teve até uma fala recentemente agora, o padre Júlio, né? Que é muito marcante, assim. Ele fala que ele está certo que ele não vai vencer. O sistema posto como está, ele sabe que ele não vai vencer. E remonta também um pouco daquilo que o Cristo fala de viemos para incomodar, né? Por que será que o padre Júlio incomoda tanto? Mas qual que é o esquema da CPI? Tipo assim, ele não faz parte das ONGs. A CPI, na verdade, aquele... já ia usar uma palavra horrível. Aquele escroto daquele MBL, eles queriam investigar, para variar... Só fazer um adendo. Esse programa é uma produção independente. A TV Horizonte e a Família dos Devotos não tem responsabilidade nenhuma sobre os seus produtores. Eu encontrei esse cara ali embaixo, só trouxe ele. Sugiro que não faça constar nos anais dessa casa a palavra usada agora. Mas assim, para dizer... o político em questão sugere que se averigue... sugere que se averigue o repasse de verbas, ou então o uso de recursos públicos, ou de onde vêm os recursos que as ONGs que fazem ações ali na Cracolândia, de onde que elas estão tirando dinheiro e como que elas estão administrando dinheiro. E em um desses casos, existem algumas ONGs ali que tem até inclusive o nome do crack no nome, na razão social da ONG. Craco, não pode falar. Crack com fome. Tem esses nomes. Assim mesmo. E
O Padre Júlio, por atuar com essas pessoas e por ter a fama que tem e por receber os recursos que recebe, porque o Pix dele hoje está com alcance nacional para que as pessoas doem, foi alvo de uma perseguição maior, porque provavelmente é quem recebe mais recursos. Então a CPI seria para investigar isso. E tem uma questão também de especulação imobiliária. É. Ainda tem essa que para mim é uma das questões mais fortes. Não sei se vocês sabem, já tem um projeto até bem antigo, quando eu digo antigo, assim, já de um bom tempo, de até gestões passadas, de recuperar o centro de São Paulo. De evitando a gentrificação, todo né? o centro de São Paulo. Mas a Cracolândia atrapalha, porque a Cracolândia está bem no centro mesmo de São Paulo, centro nervoso. Só aumenta, né? Logo, São Paulo é uma esse. cidade que tem um bairro com o nome de Higienópolis. Que é o nome talvez mais tenebroso de um bairro que o bairro poderia ter. Higienópolis é de higiene, que os doentes ficam fora daqui. Logo, São Paulo, que é essa cidade, uma cidade que sempre foi aversa à pobreza, sempre foi uma cidade aversa ao que há, como Davi fala, de lixeira humana. E é essa cidade que está preocupada. Por que vocês estão tomando conta desses caras? Por que vocês estão indo lá ajudar esses caras? Eu vou voltar na minha pergunta. Por que o Padre Júlio incomoda tanto? E enquanto você falava, eu até anotei que eu lembrei de uma expressão, né, na pesquisa sobre esse programa, né, que o MBL usa, né, para se solidarizar ao seu processo, indústria da miséria. Eu achei muito interessante, né, esse termo, que eles falam que ali existe uma indústria da miséria. E um número interessante que me chamou muita atenção, em São Paulo, centro, 54 mil pessoas em situação de rua. Caeté não tem isso, de população. É muita gente. Eu tendo a entrar muito em ponderar esses dois lados, porque eu questiono justamente o lado político do padre e esse lado também da própria oposição, né? E assim... E o que você acha que leva, ou vocês acham que... lá, mas a direita... Tô brincando. O que vocês acham que leva... Tô brincando, vai encher o saco. O que vocês acham? Pra começar, que eu já nasci canhoto, pra nem disso ser direita. Olha só, isso nós temos em comum. Eu sou canhoto também, mas nem eu tudo. nasci canhoto, mas minha mãe me Mas endireitou. eu queria dizer uma coisa pra vocês na neurociência. Quem escreve com a mão esquerda certamente tem predominância de hemisfério direito, Olha né? aí, que é Pedro. trocado, O funcionamento é trocado. Tem transplante já. Mas enfim, o que vocês acham que leva ele e outros, no caso da América Latina, a terem escolhas assim tão radicais, né? Que eu vejo um Padre Júlio Lancelotti, eu vejo um Pedro Casaldáliga, eu vejo um Dom Helder Câmara. O que será que levou essas pessoas a serem tão assim aguerridas nessa escolha, essa radicalidade? Dom Paulo Evaristo Arnes. Dom Paulo Evaristo, obrigado por Gente, citar porque a lá. miséria Eu no penso Brasil é radical. As diferenças sociais na América Latina são radicais, então tem que ser enfrentado. Problemas radicais. São problemas radicais, exigem medidas exigem radicais. E a própria tal dita, eu vou até entrar, né, meio que em comunhão com o Davi, porque até a própria tal dita direita, que Esse não é esquerdista construída... Exatamente, porque realmente... Pilatos e Herodes ficaram amigos. Vamos cantar internacional. Vai fazer igual o Alckmin, né? Seu vice-presidente. Eu achei terrível. O Alckmin levantar na hora de falar, levantar as vítimas da fome, logo ele que roubava dinheiro E pra da falar em merenda. São Paulo- Da merenda. E pra falar em São Paulo, ele é do Opus Dei. O pessoal deve ter até tremido na cadeira. É aquela... querer aquela polidez de estar certinho, de andar só com os riquinhos. E aquela coisa, né? O esquerdismo sempre tem aquela coisa... Eu vejo muito como maquiagem. Vão me desculpar, mas pra mim é uma maquiagem de querer estou junto do pobre. Então, tipo assim, eles se atraem mais por esse lado. Porque Jesus estava junto dos pobres. Mas você não Estava acha que é junto dos maquiagem sofridos. dos dois lados? Não. Eu digo assim, não no sentido sim, de anular o seu argumento, de um é não. com pobre, do outro é com rico. Ele é tudo maquiado. Eu acho que assim, há na preocupação da esquerda, né? Para usar uma expressão aqui de um cara polêmico, mas tem que ser dado do crédito a ele, que é Olavo de Carvalho. Ele cunhou uma expressão à época, monopólio das virtudes. Então, você conversa com um esquerdista, via de regra, não no sentido de seja ruim ou bom, quero deixar isso claro. Mas você tem a impressão de que é uma pessoa que tem a ideia de que está acima do bem e do mal. Politicamente correto, Eu acho que a esquerda, ela é uma espécie de filha bastarda do moralismo do fim do período medieval. Só que trocou o céu pela ideia da comuna. Por isso Dostoiévski chama o socialismo de uma Babel invertida. Porque eles têm essa impressão de que fazendo tudo certinho, sendo vegano, cuidando das árvores... Detesto gente vegana. Entendeu? Eu tenho terror de gente Entendeu? vegana. Fazer tudo certinho, eu vou chegar à transcendência, sou uma pessoa superior. Isso é um problema. Mas do mesmo lado também eu vejo a mesma questão da direita. Porque não raro você vê uma pessoa
que se diz defensora dos valores e que diz que preocupa com a família, com a tradição, você descobre que o cara gosta de viver, ficar embaixo do outro homem. Filhos, fora, né? Extraconjugal e tudo. Olha. Como eu costumo dizer, essa direita gosta tanto de família que tem gente que tem duas. E às vezes é uma mulher e um homem, né? Eu já vi isso acontecer várias vezes. E que não tô dizendo que seja errado ou certo, eu queria dizer que é uma questão interessante. Um desses movimentos aí eu não posso citar. Que contradiz com o que eles gritam, com as bandeiras que eles defraudam. E eu não posso nem citar aqui nesse caso, porque isso realmente daria um processo, mas um desses aí que teve um problema num país aí onde ele chegou dizendo que as mulheres eram muito fáceis por conta da guerra. Então, você imagina, foi um dos que, à época... levantou aquela calúnia com relação ao Padre Júlio, se não me engano, em 2018, com relação à pedofilia. O incomível tem filhos comidos. Você pensa bem, é uma coisa... Ninguém ouviu, mas... escutamos bem, mas se pensar, uma pessoa que levanta um falso desse contra o padre, uma bandeira, aquela coisa toda, e perde o mandato justamente por isso. Né? Eu não estou dizendo se foi condenado ou não, estou dizendo que perdeu o mandato. Então, esse é o problema de quem tirou. E aí, o que me faz entrar em questionamento é justamente isso. Por que pode-se dizer que é amizade, mas por que o Lula teria que colocar um testamento assim defendendo o padre? Por que o senhor, não sei como pronunciar, mas o Alexandre... o Alexandre de Moraes chegou a ligar pessoalmente para ele. Então, tipo assim, o que eu penso? Aí faz a pergunta. O problema para mim não é investigar o Lula não é amigo do Papa? É isso que eu ia falar. eu não consigo ver. Será que claramente qual que é o problema disso, assim? Porque Bolsonaro andava de braço dado com o padre Paulo Ricardo, com o Monsenhor Jonas Habib. Nunca foi problema. O Eros Biondini, uma figura prominente católica aqui de Minas Gerais, que sempre teve ligado a esse movimento de direita e tudo mais, não há problema nisso. O problema é a partir do momento que aquilo passa de ser... Aquilo entra no altar. Aquilo entrou no altar, porque eu acho que o altar tem os degraus justamente para limitar. Aqui não é mais palco, aqui é o altar. Mas por que os imperadores eram coroados sobre o altar, sobre esse palco? Mas nós não estamos nessa época mais. Mas já tivemos. Mas agora, pouco menos, até anteontem. Nós estamos dizendo uma coisa aí de 300, 400 anos. Entendo. E lugares que ainda acontecem. Vamos lá na Inglaterra. A coroação no altar. É por isso que eu estou dizendo. Eu acho que um pouco a crítica desses movimentos de esquerda e desses padres mais progressistas é justamente essa. É só um problema quando a questão é um político de esquerda. Ninguém vai falar de João Paulo II dando comunhão em Pinochet, Bento XVI celebrando seu aniversário com Bush. Ninguém fala disso. Rafael Greca, prefeito de Curitiba... defensor da missa tradicional, da missa de sempre. Ele usa a expressão missa tridentina. Não vou falar dele enquanto prefeito, nem nada, porque a gente não mora em Curitiba. Mas é um político que sobe no altar para defender a ideologia dele, etc. Prefeito, político também, de uma cidade importante. A capital é uma capital de estado. Então, acho que o problema não está tanto de o Lula ligou... Tal, o problema é quando essas figuras estão no altar e fazem dali um palanque político. Inclusive, quando o padre faz aquilo ali, um palanque político. Aí que não pode, na verdade. Ali é pior ainda. Eu concordo. Mas a questão que eu falo é possível a ação de um padre não ser política? Não. É por isso que eu estou dizendo, porque eu concordo com o argumento de vocês. Concordo mesmo, e acho que ele está muito lúcido. A minha questão é se esses meandros, às vezes, eles não são... mais rígidos quando a questão é um movimento progressista. A Igreja Católica na Itália recebe dinheiro até hoje por conta dos Estados Pontifícios. O Papa se assentou com Mussolini para definir o que era da Igreja e o que não era. E recebe dinheiro por isso até hoje. Então o problema é se aliar a quem? O que me deixa com o pé atrás é justamente isso. Porque essa coisa da ONG se sobressaiu muito porque utilizaram do nome do Padre Júlio para poder levantar. Então, o meu receio é quererem... usar isso como uma espécie de boi de piranha, né? Tirar o foco. Tirar o foco e tirar a CPI de mão, porque pode ser que estejam tendo problemas justamente nessas ONGs. Porque o movimento, como eu já tinha dito, o movimento de São Paulo nesse momento é um movimento higienista. Eles querem limpar o centro de São Paulo. Então, infelizmente, você tem um Júlio Lancelotti ali na frente é uma barreira. A Cracolândia. É uma barreira. É uma barreira entre o governo e a Cracolândia. Né? A CPI já perdeu a força, ela deixou de ser. É aí que tá. Para dizer de um outro nome, de um outro momento do padre Júlio Lancelotti na política também, existe uma lei com o nome do padre Júlio Lancelotti, que é uma lei contra a arquitetura hostil. Né? Tem até uma foto muito emblemática dele, quando a Prefeitura de São Paulo coloca pedras debaixo do viaduto, ele está com a marreta quebrando essas pedras. Belo Horizonte também já tem vários casos dessa arquitetura hostil.
E ele volta a perguntar de novo, por que se incomoda? De novo, por uma questão higienista. Como assim, aqui na Zona Sul, vai ter um morador de rua que faça necessidade na rua, porque ele não tem casa, a rua é a casa dele, né? Então, quando você fala de... Foi uma lei que foi aprovada, inclusive, ano passado, sendo que já estava tramitando há muito tempo. Isso. E foi mandada para o presidente em questão, né? O presidente da época. E o presidente da época simplesmente não aprovou a lei. Então, acho que assim, de novo, quando você fala de por que tem esse movimento político todo em torno dele, o Davi falou muito bem, ele é uma barreira. Ele é uma barreira, e por ser uma barreira, ele acaba sendo também escudo dos que estão para trás, mas sendo uma barreira, ele chama mais atenção. Então, no caso das ONGs, ele chama mais atenção porque ele é o para-raio mesmo. Ele se colocou nesse lugar também. Aí eu coloco a seguinte questão, porque alguns sempre questionam. Mas na época de um Oscar Romero, de uma Madre Teresa de Calcutá, não se fazia isso. Eles estavam dentro da igreja, eles tinham essa ideia de uma conversão antes de tudo. E aí que eu acho que tem uma questão muito delicada, que, por exemplo, para fulanizar, agora o PT está fazendo um movimento muito grande de tentar entrar com mais capilaridade nas bases evangélicas, que foram as grandes responsáveis pela eleição do presidente Bolsonaro. Só que está tendo muita dificuldade, porque eu acho que, diferentemente de outros momentos da história, é muito difícil você ter uma presença com esses excluídos, uma consideração deste lugar, ir à lixeira da história, sem abrir mão da doutrina da igreja. Porque enquanto era só o pobre, era só o preto, era só o órfão, era uma coisa. Agora é LGBTQIA+, né? Como é que você vai fazer isso? É menos H, né? É mais fácil de falar. Menos hétero. Entendeu? Como é que você faz? Então, aí que eu fico pensando assim, é uma questão jogada à mesa, é muito complicado a gente fazer esse... Na história não tem si, todo si na história é muito perigoso. E um presidente norte-americano dizia que nunca deve se responder a perguntas hipotéticas com respostas concretas. Mas será que se estes outros antes estivessem hoje, eles não teriam a mesma postura? Agora, por exemplo, a Cracolândia é um problema de saúde pública, certo? Se o padre Júlio lá, ele tenta alimentar essas pessoas, tipo assim, não tem nenhum interesse, por exemplo, do governo de São Paulo, quer dizer, eles querem limpar o centro. Claro. Sei lá, fazer um centro de recuperação para 50 mil pessoas, igual vocês falaram, não sei. Não daria para juntar o útil ao agradável? Eu penso que ninguém quer resolver o problema. Claro que não. Ninguém quer resolver o problema. Acho que nem de um lado nem de outro. Porque exatamente, é aí que tá. Eu acho que eles querem criar uma barreira, justamente que tem nas favelas do Rio, botam uns baita muros ali separando o bonitão lá, riquinho, do pobre favelado lá atrás. Você não apaga o problema. E qual que é o problema? Esconde. Que eu acho que é o grande desafio e a complexidade, né? E a importância de um Mas pelo programa. menos no Rio você tem lugar para esconder. Ali em São Paulo tá no centro, Tá na rua. né? O problema, eu acho que a questão grande é essa. Não, e tá sendo um problema tão grande que eles, né, atacam carros que tá ali nas e vias. o problema é que ali é um Pergunta. problema de segurança, mas é um problema também de saúde pública. É por isso que eu estou dizendo, o desafio é, mais uma vez, que são escolhas boas e há legitimidade nos dois pontos Mas de vista. o problema Eu grande vou a São Paulo com muita frequência, passo ali pelo centro. É muito constrangedor pra gente, enquanto mineiro, e eu vou e tô tendo que lidar com coisas, respondendo e-mail, liberando fluig, o taxista virar pra mim e falar assim, padre, guarda o celular, porque aqui se você ficar com ele lá de fora, eles vão te roubar. Então, você imagina, pra mim como mineiro é escandaloso. Toda vez que eu vou lá, eu tenho que me lembrar que eu não tô... Fala isso de BH pra você ver também, você não é roubado. Não, mas é muito mais raro Mas eu acho do que acontece no São Paulo. É uma coisa assim, porque o congestionamento eles levam o seu, levam o vidro, levam tudo. A gente precisa pensar... não pode falar. Não, é aí que entra essa questão do por que a gente não acessa essas pessoas. Às vezes é um preconceito, um próprio medo da gente... Ou também, para corroborar a sua fala, indo mais à direita, porque boa parte dessas pessoas não querem ser acessadas, não querem mudar de vida. É aí que E eu já Esse tive é a o grande oportunidade, desafio. isso. Da cristã. Como que a gente Isso. entra aí? É um desafio para nós. Claro. Enquanto cristãos, amar um ser que não quer ser amado. Isso. E eu Esse já é o grande tive a desafio. oportunidade de ir a abrigos já várias vezes no seminário, nos proporcionou isso várias vezes, e lá nós encontramos pessoas que não querem sair dessa vida. Elas não querem. Aí como a gente faz? É aí que entra o amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Jesus amou a todos. Porque é muito fácil amar o próximo. Amar vocês aqui que estão ao meu redor. Ou Isso o é próximo, muito, né? Esse daqui do lado que é o saco. Até porque, filosoficamente, o amor de Jesus não precisa da reciprocidade do próximo, né? Você tem um amor platônico, que é um amor idealizado, o amor de Jesus não precisa. Porque Platão Essa é a batizou grande Jesus, né? Essa é a grande função. A gente amar sem ser amado. E aí? Mas Exato. só para voltar nessa pergunta que o Marcos faz, por que não unir o útil ao agradável, assim, acho que a gente tem uma grande questão na questão da Cracolândia, que é
quem financia esse espaço, porque a droga não é barata, ela não nasce. mercado, não tem um pé de crack lá. Tem alguém que financia. Quem financia certamente não está lá. Não está lá. Tem Mas tá sendo diploma. investigado também. E será que diploma. quem financia apoia o padre Júlio Lancelotti? Com certeza Claro não. que não. Com certeza não. Quem financia tem diploma, está sentado em cadeiras muito confortáveis. Mas é por isso de que eu tô muito dizendo, será prestígio. que não há em quem financia drogas um apoio a certas ONGs? E porque mantém ali O Júlio Lancelotti leva marmita pra drogado. Só isso que ele faz. E pra quem tá lucrando com o crack, isso não é tão interessante assim. Mas- Claro, é interessante que o cracudo continue vivo. Óbvio, É aí né? que tá. Eu acho que Mas atrair uma atenção que o Júlio Lancelotti atrai não é vantajoso pra quem vive nesse mercado. Entendi. Não é. Porque pode É uma se atenção, tornar não é a referência, atenção né? que eles querem. Pode se tornar algo fácil, né? Então aí já responderia um pouco, talvez, por que a CPI caiu. Porque pode ser que o padre Júlio Lancelotti tenha esse ou aquele problema, né? Caiu pelo peso da mídia também, né? Não, mas é por isso que eu tô dizendo, porque se houvesse alguma coisa assim, tácita, clara, pra descaracterizar o trabalho deles, teria vindo à tona. Agora, para dizer desse peso da mídia também, eu sou muito adicto ao Twitter, assim. Eu uso quase compulsoriamente, porque eu gosto, não do ambiente, mas gosto da plataforma, de como lá funciona. Ele é um termômetro, né? O Twitter é um termômetro. Eu vi Qual que é o nome agora? XX. Teve um movimento no Twitter essa semana muito pavoroso, assim, que foram as pessoas indo cobrar o padre do Botox, lá, o padre Fábio de Mello. Padre Botox. As pessoas chamam ele muito engraçado no Twitter, chamam ele de padre de padre. Ah, é? E é engraçado. Padre, padre. As pessoas foram cobrar dele no O posicionamento. seminário chamava ele de Favo de Mel. Favo de Mel. Ainda mais com a belinha na mão. agora tá Exatamente, colado. era Favo de Mel. Foram cobrar dele um posicionamento, foram cobrar do Marcelo Rossi um posicionamento. E assim, não precisa, gente. Pelo amor de Deus, vai viver a sua vida. Deixa de ser chato. O cara, ele é padre. Quem tem que defender ele, talvez, se tiver que defender, é a arquidiocese. É o arcebispo. O outro padre tá no mesmo patamar dele ali nesse caso. Mas recobraram Mas tanto. eu penso que pode concluir. Caiu o perdão. Fábio de Mello foi fazer um posicionamento, fez um posicionamento até meio controverso, assim, que ele, ao invés dele defender o padre Júlio, ele foi falar do que ele faz. Mas em momento algum ele foi perguntado do que ele tá fazendo. As pessoas cobraram dele uma posição de defender o padre Júlio e defendê-lo mesmo, de Mas protegê-lo. aí há um choque ao qual todos nós estamos expostos, sobretudo padres ligados à mídia, que é o fato de quando a mídia se torna um projeto pessoal nosso e muito rentável. Então acho que a questão, né, o perguntaram isso também. implícito por detrás da crítica a esses padres mas vocês são padres também, se beneficiam da igreja, só estão onde estão porque são padres. Uma CPI perguntando para onde vai o lucro de 3 padres. Citaram Claro. o nome dos 3. Fábio de Mello, Marcelo Rossi e Padre Antônio Maria. Claro. São os padres que a gente vê. Aí Claro. tem também outros O padres. O Antônio Padre Maria deve ser Alessandro. uma mina de ouro, né? Tem o Só Padre faz Alessandro, casamento tem a famoso. Fazenda. Todos tem... eles são. Agora, o fato é uma CPI que não vai dar em nada, igual não deu a do Padre Robson, porque enquanto pessoa física, o padre pode ter dinheiro. né? Se não tiver feito voto de pobreza, e do ponto de vista do Estado, Enquanto católico, a gente pode questionar a aplicação que ele dá pode, pra esse acho que dinheiro. deveria porque muito, o dinheiro né? é nosso. Obviamente, a gente. De quem não, que na verdade contribui? não. Na verdade não. Como assim, ué? Se eu paguei pra... Não, mas a maioria desses padres, nesse caso, por exemplo, é preciso diferenciar. Ah, não, sim, fazem dinheiro com o CPF. Isso. Sim, Não, entendi. igreja, não tô defendendo, não. Não, Né? entendi, Tô dizendo que eu entendi o que você faria. quis dizer. Mas não. A maioria desses que se enriquece porque vende livro, porque tem direitos autorais, porque faz show. Nenhuma arquidiocese, nenhuma igreja, nenhuma paróquia tem condição de deixar um E padre é se esse que enriquecer. o peso que o Twitter Não é deu, nada ilícito que eu quero dizer, entendeu? entendi. Pode ser imoral, ilícito não. Eu até entrei em algumas discussões no Twitter pra defendê-los, no sentido de que, primeiro, que o dinheiro é deles, e segundo, que assim, não nos compete o que cada um aplica seu dinheiro. Mas a gente pode, talvez, imaginar que, eticamente, seria legal que o padre usasse esse dinheiro. Por exemplo, o padre Marcelo Rossi, notadamente, conhecidamente, usa o lucro dele, que ele tem com as músicas e tudo mais, para diversas obras sociais. E Todo pra, mundo- e pra academia dele também. Sim, pra comprar creatina. E pra casa dele também, né? Que diz que é uma bela casa, né? Mas enfim, então assim, acho que não cabe a nossa postura nesse momento ser essa, assim, de ficar fiscal de posicionamento, sabe? Ele ficou fortão depois que a moça empurrou ele, tá? Acho Tudo que ele faz ficou sentido. traumatizado. Ele Mas ficou é com uma meu coisa pãozinho. para poder se pensar mais óbvio, se essa influência, essa presença dos padres na mídia, ela depõe a favor ou contra a igreja. Porque uma coisa que a gente chega e estudando isso no âmbito da comunicação e do marketing, o que fica muito claro é que não pode se dizer, no caso desses padres, de evangelização no sentido estrito.
Vou dizer talvez o padre Marcelo, o padre Antônio Maria, mas o padre Fábio de Mello não. E não estou dizendo aqui que seja ruim, tá? Não estou fazendo um juízo de valor. Estou querendo dizer que eles vendem uma marca pessoal. O padre Fábio de Mello é uma marca pessoal. O padre Marcelo, à sua medida, é uma marca pessoal. O padre Antônio Maria também. Então aí fica a pergunta, eles estão evangelizando ou não? Aí é que a cobra morde o rabo mais uma vez. Não é um problema se é um padre desse ou daquele movimento, desse ou daquele grupo carismático, o fato dele se tornar uma marca e aí fazer coisas que não seriam muito Por outro interessantes. lado, o Padre Júlio também não é uma marca já também, não? Por isso que eu ia colocar. A cobra morde o rabo nesse lugar, né? Exatamente. Até que ponto o Padre Júlio evangeliza? Exato. Está se vendendo o quê? É a favor de quem? Depõe a favor ou contra quem? São questões que a gente tem que se fazer. Não vai ter resposta, mas são questões, né? Agora, pra gente já direcionando por fim, Davi adora. Só que não, né, Davi? essa questão Coloca ele nos gulag. Atira ele no paredão. No paredão. Mamãe Rússia vai cuidar de você. Essa questão, então, do padre... É função de um padre isso? Ajudar o próximo? É função da comunidade Eu diria, paroquial? se não for isso, é o quê, não é? Não existe mandamento maior do que amar ao próximo. E São Tiago deixa muito claro. Uma fé sem obras é morta. Nada é feito. Inclusive ironizando, ou melhor dizendo, ironizando não. Inclusive sutilmente batendo na argumentação do apóstolo Paulo, que enfatiza a questão da fé. Tiago veio para quebrar e diz, olha, se não se manifesta com obras... Inclusive, quando o Davi fez uma alusão aqui, que é de São Tiago. Nem sei se ele tirou de lá, mas São Tiago diz isso. Uma pessoa bate na sua porta, pede te comer. Você fala assim, vai com Deus? O que adianta? Não é melhor você cobrir? A religião verdadeira não é dar de comer ao órfão, amparar a viúva? São Tiago diz isso que o Davi acabou de colocar. Sim, mas O que adianta você falar, Deus te abençoe e vai embora? Com fome, né? Eu acho que o próprio exemplo maior que a gente tem e popular é Francisco, né? São Francisco. Então, ele acho que foi o grande exemplo que faz a gente... Colocou entre paredes próprios padres, o próprio clero, né? Eu acho que o maior exemplo é o próprio Cristo, que andava entre prostitutas, cobradores de impostos e pescadores. Gente a pária da sociedade da época. Gente que... Mas ele entrou dos dois lados. Um homem que tocava em leprosos, em mulheres impuras... Que conversava com samaritanas. Agora, se revelou sim, mas eu penso por outro lado, Mas aí é que volta a Zaqueu, questão, ricos. que eu acho que é o problema e a crítica da direita, para fazer agora o papel do advogado diabo com você. A crítica da direita é o seguinte, o Cristo as convertia. Se um padre entra numa área de fronteira como essa e ele não traz ninguém de volta... Mas, gente, tá mas peraí. Mas o Cristo é o próprio Deus, né? Ele com certeza trabalharia Mas muito o mais padre fácil. também, ele é um... Trabalha muito mais, ele é o próprio Deus. O cara é hackeado, não sei Agora jeito. vamos lá. Isso na retórica filosófica chama assim, falácia ad autoritatem. Você institui um argumento cabal, eu falo mal de Jesus também, viu? Se for preciso. Mas vamos lá. Mas vamos o lá. padre, ele é o Cristo, Mas assim, ele é um ser Cristo. imperfeito, amado. Ele tá aprendendo também. Não, os pais já nascem sabendo. Né? Coitado, eles vou estão embora desse negócio aprendendo. aqui. Jesus já vem pronto, praticamente, né? Quer comparar? Tem como O cara já vem comparar. filho do dono. Ele não vende um produto, ele se vende, né? Exatamente. Então, exatamente. então, infelizmente, não tem como comparar. Né? Nós somos canais de graça, ele era a Por própria isso que eu tô graça. dizendo, Né? eu acho que Eu hoje, acho, pelo menos. assim como é difícil para a esquerda ter capilaridade em pautas tradicionais e nela se perde, por exemplo, veja como que no Brasil o discurso, por exemplo, anticorrupção, é difícil de se encontrar isso na boca de alguém da esquerda. Porque ele já está associado, do ponto de vista de referencial de marca, à direita. Família, anticorrupção, defesa de valores, de princípios. Do mesmo lado com relação à perspectiva da esquerda. É muito difícil para a Igreja Católica ter capilaridade nesses grupos, porque eles já deram um passo doutrinário. Já deram um passo do ponto de vista de que eles já não consideram mais que nasce homem, nasce mulher, já não consideram mais que há valores indissolúveis, entende? Então é muito difícil você... Deu um passo ou deu um tropeço? Não entendi essa... Deu um passo... Bom, depende, né? Será que passo isso, meio manco, isso né? deixa Um passo clara a meio minha manco. opinião? né? Quer dizer, foram à frente. Eu não sei dizer se esse à frente é em direção ao abismo ou não. Mas o fato é que já não é mais uma questão. Mas isso eu vejo também como esquerda moderna, né? Esquerda atual, Você fala em contemporânea. que sentido? Você fala de... Essa própria questão da família, de armamento e tal. É porque a a própria esquerda nunca esquerda foi já isso. defendeu isso. Porque a esquerda tem essa prerrogativa. Porque ela é de mudança, É né? mudar, Sempre porque ela- Eu acho que a esquerda também, nós temos uma esquerda no Brasil que tem espaço para muitas bandeiras. Inclusive, algumas pessoas da esquerda compartilham com umas que não compartilham com
Não, valores cristãos, por exemplo, você pensa bem, o Lula, me perdoe aqui, mas você não me perdoe, eu não consigo ver o Lula do mesmo jeito que você vê, por exemplo, um Boulos, que é uma figura que deveria ser citada aqui falando de Padre Lancelotti, né? O Boulos, o Lula como Boulos, eu acho que, gente, pegue vídeos do Lula antigo, o Lula é um pai de família daqueles, entendeu? Que senta na roda do bar e, entendeu? Fala de mulher de não sei o que duro. Toma uma cachaça. Entendeu? Da cachaça, eu quero uma mulher que... Mas acho que isso é entendeu? fruto do que é a esquerda atual. Assim. A esquerda, na verdade, ela nunca foi esse movimento de comportamento. Ela se transforma nisso quando ela chega nos Estados Unidos e lá ela não tem respaldo para defender só pautas socialistas. O templo do capitalismo não vai ter como você ficar defendendo pautas socialistas lá. Então, a esquerda precisa ali de um movimento de se criar e de se confundir quase com a identidade. Pautas identitárias, defesas de raça, defesas de transgressões ou coisas sexuais, etc. Então a esquerda precisa de ir para um outro lado lá. E o Brasil bebe muito dessa fonte americana. Primeiro, porque a nossa sociedade é muito conservadora, sempre foi. E segundo, porque o Brasil ele tem um processo de esquerdalização muito tardio. Assim, a gente se torna... Tudo no Brasil variar, é tardio, né? Pra variar. E tudo é buscado de fora. Exatamente. Logo na época que isso está efervescendo nos Estados Unidos. Então, Inclusive a fé. essa esquerda... Exatamente. Literalmente. Essa esquerda que nasce no Brasil com caráter identitário não é uma esquerda nossa. Muito menos é o que a esquerda foi pensada para ser. Assim. Mas quem jogou essas pautas identitárias e essas minorias no colo? Porque tem gente que fala assim, Gramsci, Revolução Social, Simone de Beauvoir. Acho que a esquerda pegou o que estava sobrando. E quem deixou sobrar? A direita. Ou até a própria fé cristã. Né? Eu acho que é aí que é a questão, né? Então, eu penso que muita da rejeição de determinados grupos da igreja tem a ver com o fato de que muitos foram negligenciados ao longo da história. Não precisa de ir longe. Então, tem determinadas pautas, como essa que você cita, né, dos Estados Unidos. Eu fico vendo uma das pautas da direita no Brasil é de um STF querendo invadir competências do Congresso e por aí vai. E hoje, se você perguntar se alguém de direita, vai dizer que isso é um problema. Uma coisa é Congresso, aquela coisa toda. Vai Rodrigo Pacheco, acaba porque com cabeça de ovo. a direita Claro. detesta esse negócio de invasão. Mas me diga uma coisa, nos Estados Unidos, Inclusive, hoje foi aniversário. quem é que peitou quando não havia maioria no Congresso para você defender a abolição da escravatura, não havia maioria no Congresso para você defender a igualdade? Quem? O Judiciário. Então, quer dizer, eu diria que dentro do grupo de direita, os negros já deveriam dar uma debandada. Porque se não fossem essas pautas de esquerda, se não fosse o judiciário, por exemplo, norte-americano, peitar, dizer, como sem maioria, isso fere a dignidade humana, nós não teríamos o templo do capitalismo considerando os negros também como indivíduos de dignidade. Por isso que eu disse, a questão é muito complexa. Muito complexa. Muito complexa. Amém? Glória a Deus. Amém.